Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como economizar mesmo ganhando pouco. Por que que isso é extremamente importante, como fazer, principalmente o como fazer, em 6 caminhos que eu vou traçar aqui com você. Tá? Então fique atento, vá até o fim, que você vai ver que isso está de acordo com os melhores ensinamentos que você pode encontrar. Inclusive tem um filme na Netflix chamado A Arte de Economizar, que é muito inspirador para isso. Tá aí uma dica. Bom, mas antes disso eu te convido para te inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe. Também me conheça mais no Instagram e na página do Facebook Sampaio Sucesso Financeiro, além de conhecer meus programas de mentoria e os links para tudo isso tá aí na descrição do vídeo. Tá bom? Então vamos lá. O que eu anotei aqui para a gente tratar disso, que é o, digamos assim, o grande desafio, economizar. Não só o economizar no sentido de ser aquela ideia pão duro, como se diz, né? Aquela coisa mesquinha, como alguns podem pensar. Não, economizar no sentido inteligente, no sentido de usar o dinheiro com sabedoria para objetivos bem claros que vão tornar a vida com mais qualidade, com mais tranquilidade, enfim, em vários tempos, no presente, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Né? Então esse é o objetivo. Então vamos lá. Primeira coisa a fazer, das 6 que eu vou falar. A primeira delas é o seguinte, para você então entrar nesse caminho, nessa arte de economizar, você precisa então saber quais são os seus gastos em separações, em grupos, como é que eles se distribuem. Então, por exemplo, você tem que fazer uma lista dos seus gastos. Por exemplo, então, se você tem já algum controle no seu cartão de crédito ou em alguma planilha ou algum orçamento, que você saiba o total. 5 mil reais, por exemplo, vamos usar essa referência. Você, então, tem lá o gasto 5 mil reais por mês. Desses 5 mil reais, você vai dividir ele em proporções, tá? Então vamos imaginar assim, os maiores gastos, vamos pensar assim, 20% no supermercado, tá? Pode ser 25, pode ser 30, enfim, mas vamos definir um referencial como exemplo. 20% no supermercado, 30% na moradia, que pode ser o aluguel ou pode ser a sua parcela de financiamento que tem que ser paga. Então aí tem 50%. Os outros 50% seriam vários outros gastos. Por exemplo, vamos aí, você tem bares e restaurantes, 10%, transporte, 10%, saúde, 10%, lazer, 10%, telefone e internet, 10%. Então, isso só para efeito de exemplo, você tem aí, nesses 10%, são 500 reais que você tem, então, em termos de valores, em relação aos 5 mil. Bom, então você já tem uma lista, tá? Bom, depois de fazer a lista, vamos para o passo número 2. Você já, só o fato de fazer uma lista já faz uma conexão e você já começa a se sensibilizar para onde, sem fazer muitas contas, mas você já consegue enxergar onde é que estão os pontos que você pode mexer. Já sabendo disso, no segundo passo, você vai então para aquele exercício de separar então mais ainda, ou seja, grandes grupos. O que são os gastos necessários, aquilo que você precisa ter para a sua vida, sobrevivência, viver o dia a dia, tá? E o que são gastos que são representados, como eu chamo de vontades. Tá? Os gastos das vontades têm mais flexibilidade para cortar, para diminuir, né? Para cortar no sentido de eliminar, totalmente ou em parte, que no caso é diminuir. Tá? Bom, então, aí nessa análise você já está fazendo um trabalho de entrar mais a fundo. Então você vai enxergar, por exemplo, contas como iFood, Uber, passeios no shopping, enfim, coisas pequenas que você nem lembra mais que foi feito. Mas se você olhar durante um mês, você vai somar isso, vai ver que tem coisas significativas. Não sei qual é a sua situação, mas com certeza nessa fase aqui de separar o que é necessário e o que é vontades, você já está dando um passo de aprimoramento no sentido do economizar. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui para ilustrar esse segundo passo. Se você identificar 500 reais desses gastos de 5 mil que você tem por mês, 500 reais, só para ter uma ideia geral. Se você investir uma taxa média de juros reais de 8% ao ano, tá? Vamos pensar assim, 20 anos, isso vai ser 283 mil reais. Os 500 vão virar 283 mil. Tá?
Então, só como uma referência motivadora. Muito bem. Terceira coisa é fazer uma divisão da receita. Então, nós vimos os gastos, agora você vai pegar a sua receita, os seus ganhos mensais. Se você gasta, por exemplo, vamos dividir em três partes. Aí pegue 70% dos seus ganhos. Vai ser, então, aquilo que você vai usar para os seus gastos necessários. Né? Lembra que dividimos em duas partes os gastos, os necessários e as vontades. Então, 70% do que você ganha vai para os seus gastos, então, de necessidades. E depois você vai pegar a outra parte, 10% para vontades. Que sejam aquelas vontades que fazem parte digamos, da sua vida no sentido de motivação. Né, que você realmente, se cortasse, lhe prejudicaria em termos de até acompanhamento das suas finanças. Então, por aí, 10%. Então, são 80%. Sobrou 20% para você começar a investir. Então, essa é a fase do início do investimento. 20%. Isso é o ideal. Tá? Se você conseguir reduzir mais as suas vontades por algum tempo, você aumenta essa meta de investimento. Bom, já começa um processo de transformação. Número 4, tá? Nós temos então compras. Como trabalhar a questão de compras dentro de nós mesmos, né? Então, reduzir a compra. Para reduzir compras, eu gostei muito de uma pergunta que eu vi outro dia, que é pensar o seguinte: eu vou usar isso que eu estou comprando? Eu preciso, de outra forma, eu preciso disso que eu estou comprando? Quando você faz a pergunta desse tipo, você desacelera a urgência ou a necessidade que no primeiro momento ela está aparecendo. Então, que pode ser que é de impulso, né? Então, você faz uma compra com mais consciência. Então, faça uma pergunta antes de você fazer compras, tá? Eu preciso? Eu vou usar? E eu vou usar com que frequência? Toda hora? Vou usar só... Então, e escute a resposta dessa pergunta que você está fazendo, né? Então, tá aí uma dica. Número 5. Número 5 eu chamo de treinar o seu cérebro. Por exemplo, treinar o seu cérebro para a economia. Então, se você tem um cartão, e o cartão é um facilitador de compras, tá? E se você tem dificuldades de controle dele, deixe o cartão fora por algum tempo. Crie um bloqueio desse consumo mais impulsivo. Outra coisa, você, por exemplo, decidiu que vai comprar algo que você julga muito importante e tal, então faça o teste das 48 horas. Se a vontade, depois de 48 horas, continuar, é porque isso é importante. Se ela diminuir, é sinal de que você talvez possa deixar de lado por algum tempo. Então, está aí um exercício de treinamento do cérebro para economizar. Tá bom? Número 6, tá? Antes de encerrar, é o seguinte, renda extra. Todos nós, você com certeza tem habilidades, tem conhecimentos, muitas vezes não explorados, porque você não teve tempo de trabalhar neles, você está envolvido com o seu tempo usado para ganhar o dinheiro num trabalho fixo, enfim, você trabalha muito, mas você não consegue desenvolver aquilo que poderia ser, digamos assim, uma fonte de renda extra e de uma habilidade e que você possa, então, daí gerar com essa renda, tá? Não para gastar, mas para você investir. Tá? Ou, então, se você tem ainda antes um problema de dívida, você vai fazer um processo de acelerar a liquidação das dívidas. Então, este é o sexto ponto, a sexta dica para você economizar. Por fim, concluindo, a pergunta que fica é o seguinte: por que economizar? Economizar é no sentido de que o futuro existe. Ou você planeja e visualiza como é que vai ser o seu futuro daqui a 5 anos. Aliás, faça esse exercício agora. Como é que você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Tá? Esse é o seu futuro. E que futuro financeiramente você quer que esteja com você, que você esteja bem. Na verdade, o dinheiro em si, ele não tem um significado maior do que o que ele representa em termos dos seus ganhos, em termos de saúde, do bem-estar, o seu estado de convivência com família,
e de qualidade de vida. Então, esse é o estado que é esperado e isso é construído a partir do uso do dinheiro. Então tá, então concluindo efetivamente, essa é a razão de economizar. É uma visão de que o futuro existe e que não podemos ficar vendo o tempo passar, tá bom? Então era isso por hoje, tá? Espero que tenha sido útil, importante e que vá fazer significado na sua vida estas 6 dicas de hoje, tá bom? Ficamos por aqui então, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!